O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Que a graça do Senhor Jesus esteja com os irmãos aqui em casa e do outro lado do mundo. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Arival, pastor Mariano, a Junta de Missões da Igreja e toda a Igreja, por ser parceiro conosco lá na Guiné-Bissau, na obra missionária naquele país da África Ocidental. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Nós vamos usar outros textos, mas por enquanto nós vamos ler Atos 11, 19 a 26. Atos 11, 19 a 26, por enquanto. O texto sagrado em Atos capítulo 11, 19 a 26, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus nos dê a graça e o poder do Espírito para pregar a sua palavra, e que nós possamos estar atentos, ouvindo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Irmãos, uma árvore cheia de frutos embeleza a vista, alimenta o faminto e glorifica o seu Criador. Como missionário na Guiné-Bissau, África Ocidental, tenho visto anualmente essas coisas acontecer com os pés de caju. O pé de caju e o caju, sobretudo a castanha de caju, é o produto de exportação da Guiné-Bissau. Assim como um pé de caju cheio de fruto abençoa, enriquece os guinenses, uma igreja que frutifica em missões também abençoa a sua cidade, seu país e o mundo. E a igreja de Antioquia é um bom exemplo de uma igreja que frutificou em missões na Bíblia. No plano humano, ela foi fundada por judeus helenistas que fugiram por causa da perseguição que aconteceu em Jerusalém, após a morte de Estevão. Como nós percebemos pelo relato de Lucas, que escreveu tanto o livro de Atos como o Evangelho de Lucas como Atos, o segundo volume, nós percebemos pelo seu relato que a igreja de Antioquia não era uma igreja perfeita, como nenhuma igreja é, mas foi uma igreja que se tornou referência na área de missões, na expansão missionária, e se tornou a base missionária do apóstolo Paulo e sua equipe. A gente vai perceber isso no capítulo 13. Ela se configurou em uma grande bênção para os gentios, para que o evangelho de Jesus chegasse na Europa e na Ásia. Nós podemos, irmãos, com certeza afirmar que a igreja de Antioquia, de fato, frutificou em missões. E quais são as marcas principais de uma igreja que frutifica em missões? Esse será o nosso tema dessa noite. Quais as marcas principais de uma igreja que frutifica em missões? E a primeira marca ela experimenta a ação, o agir de Deus nela e através dela. A gente pode perceber isso no versículo 29 até o 21. E aí diz o texto que os irmãos que foram dispersos por causa da perseguição saíram de cidade em cidade, aí foram pregando a palavra. E aí no versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor, Deus agindo. E o livro de Atos é justamente a ação de Deus primeiramente. Não é a ação da igreja, mas é a ação de Deus na igreja, através da igreja, para que o propósito redentor de Deus se cumpra. Nós vemos isso
desde os primeiros versículos e o primeiro capítulo, Lucas relata que Jesus foi assunto aos céus e mandou o Espírito. No capítulo 2, o Espírito veio com poder, e lá em Jerusalém, Deus começou a agir, Pedro começou a pregar, e cerca de 3.000 pessoas se converteram. O Espírito continuou agindo na igreja, e aí houve um grande mover de Deus, um grande avivamento em Samaria. E no capítulo 7, houve também um agir de Deus, a perseguição. O inimigo queria intentar o mal e Deus intentou o bem. Houve perseguição, Estevão com poder e graça, pregando a palavra de Deus. Deus agindo em Estevão, ele pregou. E aí, por causa da sua fidelidade, foi morto. E houve perseguição em Jerusalém, mas aquilo fez com que a igreja crescesse. E muitos irmãos, por causa da perseguição, judeus helenistas, saíram pregando a palavra, anunciando o evangelho. E diz o texto que eles saíram pregando, foram até Chipre, foram à ilha, foram até Cirene, ali no norte da África, e chegaram também a Antioquia. Pregavam primeiramente aos judeus e começaram a pregar aos gregos, aos não judeus, e Deus começou a agir. Então a igreja de Antioquia começou a nascer, a florescer, primeiramente pela ação do Espírito Santo de Deus na vida dos irmãos, na vida da igreja, movendo para que ela pudesse cumprir o propósito de Deus, o propósito redentor. E nós vemos aí a mão do Senhor. E quando Deus age na igreja e através dela, ela de fato pode frutificar em missões. Porque não há como a igreja fazer missões sem o poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não há como fazer a obra missionária sem o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Porque é Ele que converte os pecadores, é Ele que capacita a igreja, que dá poder, dons e encoraja, chama pessoas, como nós vamos ver no capítulo 13. Então, nós percebemos aqui no versículo 23, quando houve aquele mover de Deus em Antioquia, a notícia correu e chegou até Jerusalém, mais ou menos 400 quilômetros de Antioquia da Síria até Jerusalém. Mas Deus estava agindo em Antioquia. Antes já tinha acontecido isso. Deus agiu em Samaria, a notícia chegou em Jerusalém. Jerusalém estava lá os apóstolos, a liderança, eles tinham que acompanhar, e as igrejas estavam unidas. Deus estava agindo, então a notícia chegou a Jerusalém, e eles mandaram, lá em Samaria, mandaram João e Pedro. Agora, em Antioquia, mandaram Barnabé, um judeu, nascido de Chipre, de fala grega, e tinha mais trans lá em Antioquia, já havia mais gentios naquela região, e Barnabé foi conferir o agir de Deus, e chegando lá, diz o texto, vendo a graça de Deus, vendo pessoas se convertendo, pessoas sendo transformadas, ele ficou admirado, ele disse: aqui tem muito trabalho. Mas como eu não vou poder fazer isso só, Deus chama pessoas e outros pastores, outros líderes, irmãos, para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus não é obra de um homem, é obra da igreja. Então nós temos que chamar outras pessoas capacitadas. Eu sou da área do consolamento, eu vou chamar alguém que eu já vi que Deus fez a obra, Saulo, ele é da área da pregação, do ensino, para me ajudar nesse trabalho, e ele foi à procura de Saulo, porque Deus estava agindo na igreja, Deus estava agindo, e no capítulo 13 a gente vê Deus agindo, chamando Barnabé e Saulo para uma obra missionária. Irmãos, toda igreja de verdade, ou toda igreja verdadeira, ela nasce porque o Espírito Santo opera e produz um novo nascimento. Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo produz um novo nascimento, e é ali que a igreja surge. É um mover sobrenatural de Deus. Então, se nós queremos que a nossa igreja continue frutificando em missões, graças a Deus pelo trabalho de Pinheiros e por outras igrejas no Brasil que têm abençoado, e a IPB tem se despertado para missões, e graças a Deus a nossa agência, a APMT, tem 280 missionários no mundo, em 42 países, 5 continentes, mas pelo potencial da nossa igreja podemos fazer no mínimo o dobro, e precisamos orar e pedir que Deus desperte mais a nossa igreja, para que haja mais um mover dele em nós, através de nós, na igreja de Pinheiros, na IPB, na igreja evangélica, para que a obra de Deus avance no Brasil e no mundo. Porque missões têm a ver primeiramente com Deus, nasce no seu coração, é obra de Deus, e que nos chama para fazer o seu trabalho. Então nós precisamos que Ele haja em nós, como Ele agiu em Jerusalém, agiu aqui em Antioquia, e continua agindo no livro de Atos. A gente vê, de fato, o Espírito Santo agindo. E alguns já disseram que é melhor dizer que o livro de Atos é melhor chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Não é Atos dos apóstolos, é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então nós percebemos a ação de Deus na igreja e através dela. Então, ore, porque coisas boas acontecem quando a mão do Senhor está agindo. Se coisas boas estão acontecendo aqui, na igreja brasileira, na IPB, é porque Deus está agindo. A mão do Senhor. E nós temos que clamar.
Porque a igreja só pode avançar, só pode frutificar, primeiramente, se Deus agir. E para que Deus haja, Ele é soberano, é Senhor, nós não temos controle do seu agir, então nós temos que clamar. Como os irmãos em Jerusalém ficaram esperando, orando a descida do Espírito Santo e continuaram orando, porque a igreja apostólica que segue os ensinamentos dos apóstolos é a igreja da palavra e da oração. Os irmãos apóstolos, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. E nós somos uma igreja da palavra e da oração, uma igreja que prega com fidelidade a vontade de Deus, mas que espera nele e busca o seu poder e a sua graça e tem comunhão com ele pela oração. Então nós vamos continuar clamando. Você que está aqui, você que está em casa, nós temos que pedir: Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, dai-me poder e coragem. Alguns perguntam para mim: como é que você vai pregar para um muçulmano, para um animista lá na Guiné-Bissau? Eu te pergunto: será que você tinha um coração mais mole do que ele? Se o Espírito Santo não tivesse agido no seu coração, você tinha se convertido? Então não pense que é fácil pregar aqui. Talvez seja mais difícil aqui agora do que pregar lá na Guiné-Bissau. Você vai pregar o Evangelho, aí você chega para alguém, ele diz: não, eu já frequentei a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Cúspide Santo, eu já frequentei todas as igrejas, não quero saber de igreja, agora eu fico só em casa. Quando eu quero, eu assisto à Igreja de Pinheiros. Deus te abençoe. Ministério talvez mais duro do que o meu na Guiné-Bissau. Mas tem que orar, porque se Deus te dá coragem, te der força e coragem, você vai pregar. E Deus vai tocar o coração dessas pessoas para elas entenderem que precisa de Deus, da igreja, da comunhão, da adoração, do serviço, de servir a Deus. Só o Espírito pode fazer isso. É departamento de Deus. O departamento de Deus é operar e fazer obra e converter coração. Nosso departamento é pregar. Então, vamos orar. Vamos pedir: Senhor, haja com graça na nossa vida, na nossa igreja. Move mais pessoas. Põe no nosso coração a disposição para investir no teu reino cada vez mais. Dá-nos um coração fiel, generoso. Deus, quebra a dureza, quebra a indisposição do nosso coração e move a nossa igreja para ser uma igreja que frutifica em missões cada vez mais. Então essa é a primeira característica. A primeira marca de uma igreja que frutifica em missões: ela experimenta o agir de Deus nela e através dela. E a segunda marca principal de uma igreja que frutifica em missões é que ela cumpre a grande comissão. Nos evangelhos, e a gente pode ver a partir do versículo 22, os irmãos saíram pregando o evangelho, no versículo 22, e aí vai falando dessa notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, lá em Antioquia. E aí Barnabé foi chamar Paulo, e no versículo 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nos evangelhos nós vemos Jesus dando a comissão à igreja. Em Atos nós vemos o cumprimento, a aplicação, a prática da grande comissão. E em que consiste a grande comissão? De forma essencial, a grande comissão consiste na pregação do evangelho para toda criatura, no fazer discípulos de todas as nações e no plantar de igrejas, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que Jesus deixou e preparando esses discípulos para que se reúnam em igreja, adorem a Deus e sirvam a Deus e repita esse processo de pregação, de discipulado e de plantação de igrejas. Essa é a essência da grande comissão. E a igreja de Jerusalém cumpriu isso. E agora Antioquia, que segue o exemplo de Jerusalém, está também cumprindo essa grande comissão. A princípio, por causa da perseguição, eles saíram pregando o evangelho. E diz o texto que eles anunciaram o evangelho, versículo 21, e muitos se converteram ao Senhor. Veja, Lucas é historiador, mas ele é teólogo. E ele quer deixar bem claro que Deus é soberano na salvação, mas a igreja é responsável na missão. E aqui ele une a beleza da nossa teologia, da teologia bíblica reformada, que nós cremos que Deus decretou a salvação do seu povo, mas nesse mesmo decreto da eleição, o meio é a pregação do evangelho. Não se separa eleição na eternidade e pregação do evangelho no tempo da história. Aquilo que Deus uniu não separa o homem. E às vezes as pessoas perguntam: por que pregar o evangelho se Deus tem os seus eleitos? É uma pergunta, eu não conheço a Bíblia, a teologia. Porque naquele decreto eterno que Deus decretou, o fim é a salvação do seu povo, o meio é a pregação do evangelho. São duas faces da mesma moeda, faz parte do mesmo decreto, não se separa. E Lucas deixa bem claro, os irmãos estavam pregando e Deus estava salvando. Era Deus agindo, soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus age e salva, a igreja vai e prega e obedece e cumpre a grande comissão.
À medida que a igreja avança, que prega, Deus vai operando, vai salvando, vai chamando os seus, vai convertendo. Como Ele fez em Jerusalém. Dia por dia, acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E aqui também. E eles pregaram o Evangelho, e Deus agiu. Pela pregação do Evangelho, o Espírito gera convertidos. Pelo ensino regular, sistemático da palavra, o Espírito Santo gera discípulos. Eles pregaram o Evangelho, os irmãos chegaram em Antioquia, pregaram o Evangelho, a igreja foi nascendo pelo poder do Espírito. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, homem de fé, homem consagrado a Deus, e foi à procura de Saulo. Quando eles voltaram, eles ensinaram, diz o texto, que eles passaram um ano ensinando a palavra de Deus, e ali em Antioquia, grande multidão foi discipulada. E aqueles discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo, pessoas que parecem com Jesus. É a grande comissão, pregação do Evangelho, fazer discípulos, plantar a igreja. E foi se formando uma igreja forte em Antioquia. Porque não se separa, irmãos, evangelização, discipulado e plantação de igreja. Muitas vezes a gente comete o erro e separa. Nós saímos pregando, mas não temos continuidade. Não damos uma orientação, não damos alguma coisa para aquela pessoa que ouviu o Evangelho, onde que ela vai seguir a Cristo, para que ela não fique perdida. A grande comissão não separa evangelismo, discipulado e plantação de igreja. Estão interligados. Então a igreja que frutifica missões, ela cumpre a grande comissão. Ela gasta tempo, dinheiro, esforço, dedicação, ela se empenha nisso. E aí, quando Deus chama pessoas para plantar a igreja em outros lugares, ela envia. No capítulo 13, a igreja enviou Barnabé e Saulo para plantar a igreja fora de Antioquia, porque faz parte da grande comissão. A igreja estava obedecendo, cumprindo a grande comissão. Então, se a igreja, por natureza, seu DNA é missionário. Se uma igreja não dedica tempo, não se empenha na pregação do Evangelho, no fazer discípulos, na plantação de novas igrejas, ela não está cumprindo a grande comissão, está fora do seu propósito, que é adorar a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vemos essa característica forte na igreja de Antioquia, que se tornou uma referência de missões e frutificou em missões. E através da igreja de Antioquia nós somos abençoados hoje. Lembra da visão de Paulo? Do varão macedônio? Passa a Macedônia e ajuda-nos. A igreja de Antioquia enviou Barnabé e Saulo, Paulo passou a Macedônia e a Europa, da Europa o Evangelho chegou na América, da América veio para o Brasil, agora está na Guiné-Bissau e no mundo. Porque a igreja cumpriu a grande comissão e obedeceu aquilo que Cristo disse: vão e façam discípulos, vão e plantem igrejas. Então é preciso que nós, irmãos, como essa igreja tem feito, e cada vez mais, e se você está de fora dessa obra, não está participando com sua vida, como uma testemunha de Jesus, com seus recursos, se dispondo para ir para outros campos, ou para servir no Brasil, fala: Senhor, eu tenho que participar, eu tenho que colaborar para que a minha igreja frutifique mais em missões. Nós temos que nos esforçar para cumprir a grande comissão. Como podemos fazer isso? Cada irmão, cada crente, lavado pelo sangue do Cordeiro, sendo uma testemunha. Dentre as testemunhas, Cristo vai chamar algumas dessas testemunhas para o ministério em outros campos. Mas nós somos enviados ao mundo, à igreja, e somos testemunhas de Cristo. Onde estamos, lá estamos cumprindo o chamado de Deus. No meu caso, para pregar o Evangelho, eu atravessei o oceano. Talvez você precise só atravessar a rua, talvez nem a rua, dentro de casa tem alguém que não é crente, lá você pode ser um enviado de Cristo, uma testemunha dele. E se Deus te chamar para pregar o Evangelho além da sua casa, além da sua cidade, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir e quero colaborar para que a minha igreja frutifique missões, cumprindo a grande comissão, seja individualmente, coletivamente, investir na minha vida, meus dons, talentos, recursos para a glória de Deus. Quais são as marcas principais de uma igreja que frutifica missões? Já vimos duas. A primeira, ela sofre ou ela experimenta a ação de Deus nela e através dela, ela cumpre a grande comissão. Terceiro, ou a terceira característica, ela cumpre o grande mandamento. A partir do versículo 27, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia.
o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então ela cumpre o grande mandamento. Qual que é o grande mandamento? Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Inclusive, a marca maior da igreja, do discípulo nisso serão conhecidos que serão meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E aqui a igreja de Antioquia experimenta e cumpre e pratica o amor para com seus irmãos, para com aqueles que sofrem. Aqui, queridos, está o lugar certo das boas obras, ou da ação social, ou se nós quisermos ser bíblicos, precisos, os atos de misericórdia da igreja, ou as boas obras em nome de Cristo para a glória de Deus. O lugar correto e as motivações corretas. É o amor. Qual que é a motivação correta para fazer o bem, para abençoar pessoas? É o amor que nós temos para com as pessoas, porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas. Essa é uma marca principal do discípulo da igreja. E se há pessoas que sofrem no nosso meio, e esse é o princípio bíblico, primeiro os irmãos da fé, se há necessidade, se há sofrimento, nós vamos atender por causa do amor. E havia uma necessidade lá na Judeia. Um discípulo chamado Ágapo desceu de Jerusalém e foi até Antioquia e recebeu a direção de Deus que haveria uma fome no tempo de Cláudio. O imperador Cláudio, ele reinou do ano 41 a 54 e houve fome naquela época. Mas os irmãos, diz o texto que cada um conforme suas posses. Quem? Os discípulos. O discípulo de Jesus, que é o discípulo, é aquele que diz como Paulo: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É aquele que agora vive a vida de Cristo, que a sua vida é moldada pelos princípios da palavra de Deus. É aquele que agora tem a visão cristã, que agora lida com a vida e com tudo que tem à luz de Cristo. Então o seu dinheiro é usado para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Então ele vai pôr na mão, vai entregar para abençoar pessoas. Ele vai demonstrar amor com tudo que tem, com tudo que ele é. Então a igreja levantou uma oferta generosa para abençoar os irmãos da Judéia, que eram pobres. E Paulo e Barnabé, enviado pelos presbíteros, pela igreja, foi levar essa oferta e cumpriu. Capítulo 12, 25, ele retorna dessa viagem entregando essa oferta. Então, os irmãos de Antioquia, a exemplo da igreja de Jerusalém, que cuidavam uns dos outros, que não havia necessidade, porque todos abençoavam uns aos outros, cuidavam das suas necessidades, a igreja praticava o amor e abençoava pessoas da igreja, e diz os historiadores que até também fora da igreja, e os ímpios, os imperadores, vejam como os cristãos se amam, como cuidam dos outros, como eles cuidam dos nossos pobres, porque nós não fazemos isso, como eles enterram seus mortos. Então a igreja foi sendo exemplo de cuidar dos pobres, fazer funeral decente, porque eles queimavam as pessoas, fazer funeral decente. A igreja começou a criar orfanato, escolas, tudo veio na igreja que demonstrou amor, reforma, avivamento. Sempre houve esse agir de prática de amor. Mas isso aqui não é a grande comissão, isso aqui não é o evangelismo. Isso aqui é a prática do amor. A motivação correta é o amor, não é o evangelismo. Porque se você for fazer por causa da evangelização, muitas vezes você faz, a pessoa não se converte, você para de fazer. Fazer o bem, fazer o que é bom, nós fazemos a tempo e a fora de tempo, se as pessoas respondem ou não, porque é o que nos foi pedido. Então a motivação maior para fazer o amor, para fazer o bem, é o amor. E por causa disso nós abençoamos pessoas, nós abençoamos os irmãos da igreja, os de fora da igreja. Então a igreja tem essa característica, por causa do grande mandamento, ela tem que fazer isso. Com a motivação correta, o amor. Mas ao fazer isso, ela não pode deixar de fazer o que é essencial, o que ela foi chamada para fazer, que é pregar o evangelho, fazer discípulos, plantar a igreja. Porque furar um poço lá no Nordeste é uma bênção de Deus e abençoa muita gente. Mas furar um poço, uma ONG pode fazer, o governo pode fazer, o ímpio pode fazer, seitas podem fazer. Mas pregar o evangelho, fazer discípulos, só a igreja pode fazer. Então, uma coisa não está em detrimento da outra. Nós fazemos o que é principal, pregamos o evangelho, fazemos discípulos, e por causa do amor, nós furamos pós, abençoamos pessoas, doamos cestas básicas, nós socorremos aqueles que têm necessidade, por causa do amor. Mesmo se as pessoas não se converterem, fazemos por causa do amor. E não vamos parar de fazer o bem, porque o amor nos chama a sempre abençoar pessoas. Essa é uma característica de uma igreja que frutifica em missões. Diz a nossa confissão de fé que as boas obras, ela fecha a boca dos adversários, ela adorna a profissão do evangelho, ela glorifica a Deus. As boas obras feitas com a motivação correta,
A motivação é o amor. E são para a glória de Deus, para abençoar pessoas. E isso, ao fazer isso, nós não vamos deixar de fazer o que é principal, fundamental, aquilo que a igreja foi chamada para fazer como principal, cumprir a grande comissão. Então essa é uma característica de uma igreja que frutifica missões. Ela demonstra o amor para com as pessoas. E na história da igreja, tanto em Jerusalém, em Antioquia, na história das missões, nós vemos que onde houve mover de Deus, onde houve movimento missionário, bíblico, reformado, houve sempre uma ação social forte. Lá em Genebra, com Calvino, um trabalho forte na área social, por causa do amor. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, hospitais, universidades. Lá na Guiné-Bissau, onde nós trabalhamos desde 2011, nosso trabalhar consiste principalmente na formação de pastores e líderes. Sou lá do diretor do seminário presbiteriano da Guiné-Bissau. E nós louvamos a Deus pelos demais missionários que trabalham conosco lá, também os nacionais que nos apoiam, nossos parceiros aqui no Brasil. Lá na Guiné-Bissau, por causa do trabalho forte nessa área de misericórdia, por parte das missões, portas são abertas. Então isso pode abrir portas, preparar corações, mas isso não é o Evangelho, não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho deve ser articulada com palavras. O Evangelho é Cristo, morto, ressurreto, é Jesus Cristo. Então ele tem que ser pregado com palavras, com a palavra de Deus. Mas lá, por causa desse trabalho social das missões, muitas portas têm sido abertas. E muitas vezes as pessoas dizem, não, é os missionários, deixa, eles estão fazendo bem. Então, muitas vezes a gente tem portas abertas para passar. No meu carro, por exemplo, você tem um carro, você coloca uma placa na porta do carro, missão evangélica, muitas vezes eu passo nas batidas policiais, porque eles, não, deixa aí. Muitos não estão se importando com o trabalho espiritual, mas não, estão fazendo bem. E com isso, muitas pessoas têm sido abençoadas. Mas continuamos fazendo bem, fundando escolas. A nossa igreja, como sabe, nós temos fundado lá também escolas, temos escolas evangélicas. A missionária Cecília tem uma escola chamada Escola Presbiteriana CMA, já está com 300 alunos, começou com primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, está na 6ª classe, e essa escola tem abençoado muitas pessoas no bairro lá de Djal, em Bissau. E muitas crianças que frequentam a escola, vêm à igreja, mas a escola é para ajudar as pessoas a poder ler a Bíblia, para abençoar, criar cidadãos. Mas fazemos escola, furamos poço lá também, mas continuamos pregando o Evangelho, fazendo discípulos, porque esse é o nosso chamado principal. 3 características, marcas da igreja que frutifica missões, nós já vimos aqui. Primeira, ela é a experimentação de Deus nela e através dela. Ela cumpre a grande comissão, ela cumpre o grande mandamento. E, por fim, ela é liderada, pastoreada por pastores consagrados a Deus. Aí nós podemos entrar no capítulo 13 para fechar. 13, de 1 a 3. Toda igreja que frutifica missões, ela é pastoreada, liderada por pastores, líderes consagrados a Deus. Não tem como fugir disso. E a igreja de Antioquia não era diferente. Jerusalém tinha os apóstolos, Antioquia tinha um grupo aqui abençoado. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tertlaca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja, ali havia homens, diferentes nacionalidades, diferentes dons. O nome de Paulo até aparece por último ali, ele não está preocupado. Lá não há panelinhas, não há rivalidade, não há competição, mas colaboração. Porque líderes consagrados a Deus, eles estão servindo ao Senhor. Veja o versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, e orando, e se consagrando a Deus. Então, se Cristo é a prioridade, se Ele é o Senhor da igreja, se Ele é o alvo maior da nossa vida, do nosso culto, nós não estamos aqui disputando quem que é mais importante. É Arival, é Hernandes, é licenciado Samuel, São Paulo Serafim, quem que é ele? Não, o mais importante é Cristo. Nós estamos aqui para servir, cada um com seus dons. Barnabé era o homem do aconselhamento, da exortação. Paulo era o homem do ensino, da pregação. E aí nós entendemos a multiforme graça de Deus, que usa pessoas, diferentes dons. E a igreja é isso, ninguém é completo. É preciso de música, é preciso de professor de criança, é preciso que gente recolha os dízimos, outros limpe o chão. E cada um Deus usa conforme a sua graça.
Eu não preciso querer ser o Samuel querer ser o Paulo Serafim. Deus vai usar da maneira que Ele quer, aonde quer, vai abrir as portas que Deus vai abrir, com as oportunidades que Ele dá. Mas nós temos que nos consagrar a Deus para servir uns aos outros. E a palavra aqui, e servindo Ele, servir aqui, é da raiz liturgia. Significa servir a Deus num serviço sagrado de forma ordenada. Dali que surgiu a palavra liturgia, a ordem do culto. Alguém que serve a Deus, serve de forma ordenada, de forma organizada, de forma sagrada, para abençoar seus irmãos com seus dons e talentos. Então eles estavam todos servindo ao Senhor, consagrados a Deus. Naquele ambiente de consagração, o Espírito Santo de Deus falou e eles ouviram a voz. E quando a igreja, os líderes são consagrados, eles ouvem a voz de Deus pela palavra, o chamado de ir pregar o Evangelho, a igreja vai obedecer e vai mandar aqueles que Deus chamar. E quando os líderes são consagrados, se Deus chamar os da linha de frente para ir para o campo de missão, a igreja vai enviar. E aqui a igreja chamou, humanamente falando, os 2 melhores pastores, né? Porque para missões, para a obra de Deus é o melhor, não é o que sobra. Não está dando certo aqui no Brasil, vou mandar para a Guiné-Bissau. Não é assim. Tem que ser bênção aqui para ir para a Guiné-Bissau e para o mundo. A escola é a igreja local. Nós vamos mandar um missionário, alguém para o seminário que está sendo bênção aqui. Está servindo aqui, é consagrado aqui. Para que seja bênção lá, senão vai dar trabalho para mim lá na Guiné-Bissau. Não manda não. Primeiro trabalha, trata, deixa o Espírito Santo agir, fazer a obra nele para mandar para lá. Como diz o missionário Ronaldo Lindório, se não é bênção aqui, não serve para ser enviado adiante, né? Como Barnabé e Saulo estavam sendo bênçãos lá em Antioquia, pregando, ensinando, e eles estavam consagrados a Deus, e a igreja então ouviu, e o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo. E a igreja não ficou assim, não, chama ali o outro. Barnabé, não, ele é o homem do aconselhamento ali que chega ali, exorta e aconselha e tem paciência. Paulo não, o apóstolo, Paulo não deixa ele ir. Mas a igreja estava ouvindo a voz de Deus. Se o Espírito Santo chamou, quem somos nós para dizer, não, vai? Porque nós estamos consagrados a Deus. E aqueles que são consagrados a Deus, se o Espírito Santo chamar, também não vai ficar. Barnabé e Saulo também não ficaram assim, não, vamos ficar aqui na igreja, não, aqui o ambiente é melhor, está tudo já preparado, tudo organizado, tem piano, tem tocador, tem músico, eu vou lá para o campo, vou começar, vai ser difícil lá, não tem nem cadeira, nem banco, nem reto. Eu sou do tempo antigo, não é reto projetor, agora é, como é que chama? Data show. Não, eu vou ficar aqui já. Não, Antioquia já estava estruturado. Um ano ali trabalhando, discípulos, gente, tinha músico, tinha pregador, tinha profeta, tinha gente para todo lado. Eles poderiam dizer assim, não, vamos ficar por aqui, o negócio aqui está bom. Abrir congregação, plantar nova igreja, ir lá para o bairro lá do Tapecerica da Serra, nossa, é longe demais, pegar ônibus, trem, metrô, e tuk-tuk, toca-toca na Guiné-Bissau é transporte público. A pessoa entra e fala, toca, e então chama toca-toca. Mas eles eram homens consagrados a Deus, e ouviram a voz de Deus. Deus chamou para os gentios, e a igreja naquela ambiente de consagração, versículo 3, então jejuando e orando, impuseram as mãos, né, ordenaram ali, e abençoaram, e disseram, Barnabé e Saulo, vocês têm autorização para ir pregar o que vocês estão fazendo aqui, o ministério que vocês desenvolvem aqui, vocês têm autorização nossa para fazer lá, sejam fiéis. Aqui significa compromisso espiritual, eclesiástico e também financeiro. Não é só dizer Deus te abençoe e vai em paz. Não, é comprar um barco, é preparar a comida, é mandar a oferta. Não, nós vamos te sustentar lá no campo missionário, como a igreja tem procurado fazer. E aqui lá no CFM, que é o curso da PMT, eu dei aula para vários alunos aqui de Pinheiros, Rafael, Ana, outros ali, tinha vários alunos aqui de Pinheiros lá no curso da PMT. Em que a igreja, ao enviá-los, sempre faça isso. Nós vamos com você. Se Deus tem chamado vocês, nós vamos preparar e enviar. Mas aqueles que estão aqui, servindo aqui, também são enviados lá na escola, no lugar de trabalho, e a igreja também vai orar. Eu até sugiro que os pastores, todo começo de ano, chamem seus membros e orem. Olha, vocês também são enviados ao mundo, aqui na sociedade. Porque normalmente a gente, é claro, tem outra questão, né, daqueles que são vocacionados, mas a igreja precisa também entender da sua vocação, e os irmãos também estão sendo enviados no seu lugar de trabalho, e precisam que a igreja ore, e os apoie, os treine, dê alguma orientação, né? Porque as seitas, queridos, elas treinam seus membros.
para falar mentira. E muitas vezes nós que temos a verdade não treinamos os nossos membros. E os nossos membros às vezes não têm nem... O que eu faço quando eu chegar numa casa? Bater na porta, falar concom. Concom na Guiné-Bissau é bater palma, é você chamar alguém. O que eu faço lá? Que versículo eu leio? Tem que dar alguma orientação, curso de evangelismo. E eu sei que essa igreja aqui tem procurado fazer isso. Homens, mulheres, líderes. No caso aqui a liderança... os homens consagrados a Deus, está falando da liderança, pastores e presbíteros, mas aqui se estende para toda a liderança, para líderes de ministério, para pais na sua casa, que lideram seus filhos, para mães, para professores, que sejam consagrados a Deus, exemplo para os demais. Porque nós só podemos levar alguém a um lugar que nós já fomos. Se já fomos ao trono de Deus, ao trono da graça, se estamos lá constantemente, podemos levar a igreja. Mas se somos homens frios, fracos na fé, desanimados, não podemos levar ninguém. A batalha é vencida lá no campo da adoração, da oração, como Moisés fez. Ele ficou orando e o povo foi lutar lá embaixo. Quando ele parava de orar, de interceder, cansava, o povo era derrotado. Então, é na monte da adoração, na presença de Deus. Eu creio que vocês conhecem a máxima da liderança. Enquanto o líder corre, os liderados andam. Enquanto o líder anda, os liderados sentam. Enquanto o líder senta, os liderados dormem. Enquanto o líder dorme, os liderados morrem. Ou seja, o líder tem que estar sempre um passo à frente. Não somente fisicamente, mas espiritualmente, na visão de missões do reino de Deus, para conduzir as pessoas, como Neemias. Vamos reconstruir os muros. Vamos, estou vendo a vergonha que está essa cidade. Vocês não são judeus, cadê o brilho de vocês? Líderes consagrados a Deus são instrumento de Deus para também mover a igreja para que ela frutifique missões na obra de Deus no mundo. Foi o que aconteceu em Antioquia. Então a igreja cumpriu o seu propósito. Então nós podemos encerrar aqui dizendo o seguinte: falamos das marcas principais de uma igreja que frutifica em missões. A primeira marca é uma igreja que experimenta a ação de Deus nela e através dela. É uma igreja que cumpre a grande comissão, que prega o evangelho, faz discípulos, planta a igreja. Mas é uma igreja que cumpre também o mandamento do amor, o grande mandamento. Ela abençoa pessoas, primeiramente os da família da fé, os de fora também. Ela demonstra, por causa do amor, ela está disposta a servir a sua comunidade, a servir as pessoas que sofrem. E também ela é pastoreada, liderada por homens, pastores, presbíteros, diáconos, líderes consagrados a Deus, que são instrumento de Deus. Não são pessoas perfeitas, mas são exemplos. São pessoas que motivam, que inspiram, e que podem dizer como Paulo: eu sou um imitador de Cristo. Se vocês olharem para mim, vão ver alguém que está imitando a Cristo. Procure imitar, não a mim, mas a Cristo. Imite o meu jeito de imitar a Cristo. E eu, então, desafio a cada um de nós, como líderes, a chamar as pessoas a imitar a Cristo e olhar que nós estamos procurando fazer isso, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E que essa igreja, então, possa continuar caminhando nessa direção, como ela tem sido, como nós temos visto, pela graça de Deus, esse agir, esse frutificar em missões, e que ela possa desenvolver, ampliar nessa área, e que outras igrejas no Brasil e no mundo também possam ser despertadas e também sejam igrejas, e que a nossa denominação cada vez mais frutifique em missões e assim abençoe o Brasil e o mundo para a glória de Deus e salvação do seu povo.